Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que nós consideramos muito edificantes. Nós vamos falar sobre família. Nada mais importante do que a família, porque a família vem em primeiro lugar. Só que existe uma diferença entre parentela e família. Nós começamos no livro Fonte Viva, com Paulo, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou fé e é pior do que o infiel. Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele está escrevendo uma carta a Timóteo, explicando para ele como que eles devem conduzir na então recente igreja formada pelo apóstolo e os seus seguidores. E dá várias admoestações, e uma das principais, que foi muito, mas muito bem explicada por Emmanuel, é essa questão, essa lição de número 156. Então, Emmanuel começa dizendo que a casualidade não existe nos laços da parentela. Ele diz mais que princípios sutis nós não percebemos da lei. Essa lei é a lei divina, por isso que ela está em maiúscula. Funcionam nas leis consanguíneas. Olha que coisa interessante. Nós pensamos que quando temos uma família, não é, consanguínea, porque a família pode ser família consanguínea e também espiritual. Mas as famílias não são só famílias espirituais, como nós vamos ver daqui a pouco. Em todas as famílias renascem amigos e inimigos. Nós renascemos como família para que nós possamos evoluir. E todos os autores espirituais que nós pegamos, além do Evangelho, Emmanuel, nós vamos ver que todos eles tratam o trabalho nosso com a família como aquele trabalho essencial. Nós estamos evoluindo para a humanidade que Deus espera de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala de honrar pai e mãe, e o primeiro ponto seria a piedade filial. Mas hoje nós vamos tratar não só da piedade filial, mas principalmente do parentesco corporal e espiritual. Então, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais, porque nós só fornecemos o corpo para o espírito. O que é do corpo é do corpo. O que é do espírito é do espírito. O pai não gera o espírito do filho, ele gera o corpo do filho. Então, pode renascer em nosso meio pessoas muito amigas e também grandes inimigos. E nós temos um trabalho muito grande. Qual é? É de ajudar a essa pessoa que vem em nosso meio no seu desenvolvimento intelectual e principalmente moral. Nós, pais, nos preocupamos com a melhor escola para os nossos filhos. Nos preocupamos em deixar coisas, amealhamos dinheiro, pensamos na casa, mas normalmente não se pensa na moralidade. Isso é importante, é um alerta. Por isso que nós devemos ler, estudar e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Quando ele diz que se nós nos preocuparmos com a evolução intelectual e com a evolução moral, nós estaríamos aí realmente fazendo com que essa família progrida. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta fantástica. Se o espírito dos pais não exerce influência sobre o espírito dos filhos, exerce e muito. Os espíritos devem concorrer para
o desenvolvimento para o progresso recíproco. Olha que interessante, ele diz, os espíritos têm muitos filhos que são mais evoluídos que os pais. Então, esses filhos devem ajudar os pais e vice-versa. Então, pais e filhos, um ajudando o outro, nós estamos concorrendo para o progresso, não é? Desenvolver a educação dos filhos pela educação, isto é, uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Nós ficamos muito preocupados. Meu Deus, eu falhei. Mas também o Evangelho e o próprio livro dos Espíritos nos alerta. Se nós fizermos o melhor, tudo o que pudermos, e esse espírito recalcitrante não obedecer e permanecer no mal, vai ser um problema que a vida, o mundo, vai explicar para ele. O mundo vai acolhê-lo da forma como ele plantou. É ação e reação. Só que a base religiosa, a base moral que nós passamos para os nossos filhos, não fica esquecida. Na hora da dor, na hora do sofrimento, eles saberão onde buscar. Daí a necessidade de nós cuidarmos dos nossos filhos, principalmente dos 0 aos 7 anos. Até aí, eles sugam como se fosse uma esponja tudo o que nós falamos para eles. Né? Nós devemos tomar muito cuidado com as crianças. A reencarnação numa mesma família. Frequentemente, então, nós temos espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, mas podem renascer espíritos estranhos, antipáticos. É um antagonismo que nós temos na Terra. É do Evangelho segundo o Espiritismo ainda, capítulo 14. Na desencarnação, quando nós desencarnamos, eu me preocupo muito com isso. Nós ficamos pensando, a doutrina espírita, ela é uma doutrina tão completa, é uma bênção tão grande, que é a única que nos dá esperança em dias melhores no futuro. Porque nós sabemos que aqueles que nos antecipam na vida espiritual, eles não morrem. Se nós vibramos na mesma faixa que eles, aqueles que partem primeiro vão construir a nossa casa. Normalmente é o molde da casa física daqui. E lá estão os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, aqueles que são realmente família espiritual, estão nos esperando. É uma esperança fantástica isso. É muito, nós não vamos para o inferno, não é? Nós não vamos para o umbral. Nós temos, então, alguém que se preocupa conosco, por pior que nós sejamos. Mas mesmo por velhacaria, nós devemos fazer o bem. Se nós entrarmos no mundo espiritual melhor do que quando nós reencarnamos, possivelmente nós não vamos ter problemas futuros, de jeito nenhum. É muito interessante a questão da desencarnação. Não vou falar isso porque dá uma palestra, não é? A desencarnação faz com que então se recomponham no além-túmulo as famílias solidárias, as famílias espirituais, ensaiando os primeiros passos na construção da imensa família universal. Joana de Ângeles nos alerta, e nós vamos ver que tanto Kardec, como a Joana de Ângeles, como o nosso Emmanuel, que é a base do nosso estudo, vão chegar no mesmo ponto que é a construção dessa família verdadeira, dessa família espiritual, que é a família universal. Por que, a gente se pergunta, pais bons, pais virtuosos, têm filhos perversos? Será que esses filhos que reencarnam em nossa família, essas pessoas que não têm aparentemente nada a ver com a gente, muitas vezes não tem mesmo. É que a pessoa pede para Deus para lhe dar pais bons, porque muitas vezes ele não cresceu, porque não teve a paternidade responsável. E muitas vezes Deus ouve. Então,
Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança que esses pais deem conselhos salutares, e ele se dirige para uma evolução, para uma senda melhor, e muitas vezes Deus atende a esse espírito. Então nós caminhamos para ser uma única família. São causas do passado, de um modo geral, que nos une no presente. Então, quando nós temos um filho problema, não vamos ficar nos perguntando por quê. O que nós devemos fazer é amar muito e pagar com alegria os nossos débitos. Muitas vezes nós não devemos, mas muitas vezes nós devemos. Nós estamos reparando o mal que nós fizemos no passado, a fim de que venhamos solver dívidas com a humanidade. Eu vou voltar mais um pouco. Olha o que a Joana fala: imensa família universal, que vem a ser a humanidade, né? Emmanuel fala a mesma coisa. Se nós trabalharmos com alegria, com fé, com desejo de mudança, então nós vamos solver as nossas dívidas e estaremos trabalhando por uma humanidade mais feliz. Muito bem. Vamos agora tirar um pouco do peso das responsabilidades. Tem um articulista, aliás, ele não está mais numa determinada revista, e eu lia toda semana que esse articulista vinha, meu Deus, eu ia correndo atrás, por quê? Ele gostava de falar, continua escrevendo sobre família, mas ele escreveu um artigo em 2002 que se chama A Família em Primeiro Lugar. Ele nos conta, ele é professor da USP, ele chama Stephen Kentz, professor da USP, e chegou um momento da vida dele, ele decidiu mudar de serviço. E ele vai visitar um empresário muito rico. E ele foi almoçar com esse empresário a fim de que eles conversassem e tudo mais. Esse empresário almoçava na própria empresa, porque ele não tinha tempo de almoçar em casa e nem num restaurante. Ele almoçava na própria empresa. A hora que eles sentaram para almoçar, ele parece que viu uma lágrima que teimava em cair do olho esquerdo do rico proprietário. Ele falou, imagina, do empresário, homem não chora, eu estou vendo coisa, né? E esse homem era um homem muito rico, esse empresário, e trabalhava pelas causas sociais. Então ele pensou, quem sabe se ele não está triste pelo tanto de imposto que ele pagou, e ele sabe que esse imposto não vai ser revertido para as causas sociais, ele imaginou. E foram almoçar. Quando chegou na hora da sobremesa, esse homem virou e disse para ele, minha filha se casa amanhã. E prorrompeu num pranto, ele quase morreu de susto. Meu Deus! Aí ele disse assim, olha, sabe por que eu estou triste? Minha filha de 20 anos se casa amanhã. Só que eu não vi a minha filha crescer. Eu nunca tive tempo para a minha família. Eu conheço tudo o que existe, todas as pessoas, os problemas de cada um aqui na empresa. Mas eu não vi a minha filha crescer. E ela se casa amanhã. Ele disse assim, foi uma cena tão patética, e foi uma coisa tão absurda, que ele se levanta, vai para casa, conta a história para a mulher, e ele diz, para desgosto dos meus alunos, ele lecionava na USP, eu continuei sendo professor. Aí ele diz, eu poderia lá ganhar uma fortuna, só que eu perderia a chance de conviver com a minha família. E ele diz mais, para pessoas que são brilhantes, que têm uma inteligência fora do comum, que podem se tornar grandes empresários. Ele disse, eu poderia ficar rico, eu poderia ser famoso. Inclusive os colegas de turma, muitas vezes, estão lá no top da sociedade, fazem pouco caso da gente, nem conhecem mais, porque nós somos pobres diabos. Imagina, um professor da USP. Para azar dos meus alunos, eu vou continuar lecionando, porque pelo menos lá eu tenho horário de trabalho, eu tenho 3 meses de férias, e eu escolhi a família, porque para mim
a família em primeiro lugar. Eu achei de uma beleza tamanha, porque o homem não é espírita, não parece uma história de gente religiosa, de um cristão responsável, porque não é só espírita que pensa em família, todas as religiões, eu imagino, que deveriam se preocupar com a família. E ele se preocupou, mas ele fala do contrato de casamento. Em 2012, ele estava fazendo 30 anos de casamento. E ele recebeu muitos parabéns a você. E perguntavam para ele como que ele tinha conseguido ficar casado durante 30 anos. Aí ele escreve uma coisa linda sobre o casamento. E dentre as coisas lindas ele diz: o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Casamento é compromisso. Gente, parece que eu estou lendo Emmanuel. Não é o livro espírita? Casamento é compromisso, não é? E ele diz, por exemplo, eu li isso entusiasmadíssima, não tinha lido até o final. Aí ele diz, eu, por exemplo, me casei 3 vezes e minha mulher 5. Falei, danado. Falou tão bem do casamento, agora vem falar que casou 3 vezes. São as 3 vezes que teve aquelas brigas entre os casais, depois volta e faz as pazes. Ele falou assim, a minha mulher já tentou pegar a mala e sair de casa 5 vezes. Agora eu não, foram só 3. Então ela casou 5 vezes comigo e eu 3 vezes. E ele diz com uma propriedade muito grande que casamento é compromisso. Emmanuel volta e diz, inútil a fuga dos credores sob o mesmo teto. Eu coloquei em vermelho. Quando ele fala do tempo nos aguardará, nós não temos só uma encarnação, não é? Nós temos várias encarnações, então o tempo nos aguarda. E quanto mais compromisso nós temos, quanto mais nós desistimos e abandonamos o nosso trabalho, pior vai ser o futuro espiritual da gente, as famílias cada vez mais complicadas. Não adianta fugir. O tempo nos aguardará implacável, obrigando-nos, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Jesus não disse que nós não sairíamos da terra sem pagar ceitil por ceitil? É o ínfimo da moeda. Se nós pagamos até o mínimo, que dirá as grandes coisas? Kernotz nos diz o seguinte, de que adianta o dinheiro, de que adianta amealharmos uma fortuna e ter um filho perdido com drogas, com vícios? De que adianta uma fortuna e depois ter que divorciar e dividir tudo e se ver destruído? Então vejam, é para a gente raciocinar, não vale a pena. Nós temos que conviver com a nossa família, com a equipe familiar. Emmanuel nos alerta, ele diz, a família, a equipe familiar no mundo, nem sempre é um jardim de flores, é um espinheiro de preocupações e angústias. Olha, que coisa fantástica, reclamando-nos o sacrifício. Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência e dos desleixos. Então, pais violentos não resolve, complica, não é? Também o desleixo não vale a pena. Está lá em Fonte Vida, lição 156. E eu achei, não, ainda não é hora, é os parentes. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade, da compreensão, na certeza de que as leis divinas nos enlaçam, nos envolvem, nos ligam. Não nos ligam sem causa justa, nós estamos ali porque precisamos. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Nós estamos falando em parente, parentela e família. Agora, mais um pouquinho, e Emmanuel nos dá a diferença, não é? Entre parente e parentela.
essas pessoas problemas, mas problemáticas mesmo. Muitas vezes eu fico pensando, por que um filho prefere o pai ou prefere a mãe? Apesar do pai, da mãe ou a mãe fazer tudo por aquele filho, a vida, porque muito se falou sobre as mães responsáveis, muito se falou, porque ter um filho, gestar um filho, educar um filho, não é fácil. E por que esses filhos não gostam dos pais, não gostam das mães? Está aí. Muitas vezes a criatura complicada, que se nos agrega à família, traz consigo as marcas do sofrimento e deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Doutrina abençoada que nos explica. Nós temos que compreender. Não exigir dos parentes diferentes de nós a mesma maneira com que nós pensamos, não é? Porque cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na nossa própria alma. Muitas vezes nós queremos que todas as pessoas que estão à nossa volta raciocinem, pensem como nós. E não é isso. Absolutamente não é. Portanto, nós não temos que esperar que ele pense como nós. Isso daqui eu achei ótimo. Ele diz que não adianta a gente querer descartar o parente difícil. Muitas mães descartam os filhos mandando para a escola. E quando não tem aula é um horror, não é? Ficam infelizes, porque não tem com quem deixar aquele filho super sem educação, que ela não educou, deixa com os professores, com a diretora e deixa todo mundo louco. Nas férias, então, não sabe o que fazer. Muita gente não sabe o que fazer com o velho, com o pai, a mãe, o parente difícil. Descarta também numa casa de repouso. Bobagem. Emmanuel diz assim, que enquanto a gente não quitar aquilo que nós temos com aquele pai, com aquela mãe, com aquele filho difícil, nós estaremos em débito com a vida maior. Então, se nós, com uma desculpa ou outra, passamos o nosso compromisso para o outro, nós vamos ficar devendo. Cada vez pior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, isso daqui é o sinal verde do André Luiz. Quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. A gente pensa que a coisa está difícil, Deus está dando o mínimo, está ofertando o mínimo, que poderia ser muito pior. Aqui está. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Questão 775 do Livro dos Espíritos. A volta do egoísmo. No Evangelho está que o que nos impede o crescimento é o orgulho e o egoísmo. Então, se houver o afrouxamento da família, nós vamos voltar ao início. Aliás, nós não crescemos, nós não saímos do lugar. Emmanuel, então, diferencia família de parentela. Família são os eternos laços de amor. É a família espiritual, quando está tudo bem. Parentela é o cadinho de lutas que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-se na liga divina do amor para a eternidade. Pessoal de química, de física, sabe o que é cadinho? É aquela vasilhinha em que você vai misturando as coisas para dar determinado resultado. Então ele fala, é numa vasilha de lutas que nós devemos diluir, nós vamos mexendo, arrumando daqui, lutando dali, diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo na liga do amor. No Evangelho está escrito, quando nós temos um filho problema, abraçar esse filho e dizer, um de nós é o culpado.
Dói, mas é real. Família, símbolo dos laços eternos do amor. É a família espiritual. E a parentela, esse pessoal difícil que nos envolve, é o que nós temos que trabalhar. Isso daqui é para guardar para sempre. A família não seria a parentela, mas a parentela será um dia família. Portanto, nos diz Emmanuel, vigilância aos desavisados. Cuidado. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, nós temos que ter vigilância para não sofrer depois. Tem tantas histórias dentro da literatura espírita sobre mães excelentes e mães não tão excelentes assim, que desencarnam e não ficam em paz enquanto elas não vão buscar o filho sofredor no lugar onde ele se encontra. Elas não ficam em paz. Reencarnam, poderiam estar em outras galáxias, mas elas preferem ficar junto do filho para, naquele cadinho, naquela mistura, resgatar aquela alma para Deus. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Isso daqui serve para todos nós. Tem gente que fica se perguntando, qual é a minha missão? Você tem família? A tua missão é a tua família. Essa é a tua missão, a missão principal. É sem dúvida uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Se estes sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sentimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. É sempre a mesma coisa. Nós temos que aprender. De tanto repetir, nós vamos aprender. Nós chegamos lá. Aí, se a criança se transviar, o que vai ser, né? Quanto mais difícil for, se você conseguir um resultado bom, a tua tarefa será vista aos olhos do Criador, como maior ainda você cresce aos olhos do Criador. Nós colocamos aqui um exemplo desse livro de Espíritos Diversos, da psicografia do Chico, Vozes do Grande Além. São geralmente histórias muito pesadas, e essa não foge ao peso da responsabilidade. É um drama de uma mulher, Sebastiana, o marido Claudino e Pedro. O marido, ela se casou relativamente jovem, e eles tinham um comércio. O marido muito bom, ela também muito boa. Só que o filho esperado demorava a chegar. E ela orou por 6 anos pedindo a Deus que lhe desse um filho, para que ele viesse dar alegria àquela família. Faltava só um filho, e a criança nasceu. A criança nasce, ela se enamorou do filho, era a coisa mais linda do mundo. E ela começa a pensar, meu Deus, eu quero que meu filho seja forte, eu quero que meu filho seja rico, eu quero que ele domine. Então a criança começou a crescer, e não tinha uma pessoa na rua que gostasse da criança, porque onde ele passava, ele jogava pedra nas janelas e quebrava as vidraças. Os vizinhos vinham reclamar, e ela brigava com todos os vizinhos. Chegou a hora de entrar na escola. Ele passou por vários colégios, e olha que para mudar de colégio para um diretor, colocar um aluno fora da escola precisa muito. Esse menino passou por várias escolas. O marido pedia, implorava, e dizia, Sebastiana, ele precisa de ser educado, ele precisa de ter limites. Que limites que nada, meu filho será forte, meu filho será rico. Só que aos 16 anos ele já estava viciado, com
naquele tempo, bebida. Então ele chegava com 15, 16 anos, bêbado em casa. E o marido descobriu que o filho estava roubando e também era estelionatário. Ele fica tão desgostoso, porque era uma alma sensível, que ele fica doente e depois de uma doença muito demorada, ele desencarna. Sebastiana teve que vender a casa e ela vai para uma casa muito mais simples viver com o filho. Aos 50 anos, ela teve que começar a trabalhar fora para dar o que o filho pedia. Só que quando ele voltava bêbado, ele espancava a mãe. E um dia que ela tentou chamar-lhe atenção, ele dá-lhe uma surra tão grande que ela cai ao chão, golfando sangue. Aí ela teve medo daquele filho que ela carregara no ventre. Ela falou, meu Deus, o que eu fiz do meu filho? Mas já era tarde, ele já não ouvia. Então ela sai, vai atrás de uma amiga de juventude, e ela vai morar no arrabalde, e as duas colocam uma portinha de quinquilharias, e quem guardava o dinheiro era ela. Uma noite chuvosa, ela viu, e ela tinha tanto medo de ser roubada, e passaram 10 anos, ela já estava com 60 anos. Interessante que aos 60 anos, eles falaram, já estava velhinha. Olha para mim, se eu estou velhinha. Então, ela velhinha, decrépita, ela guardando o dinheirinho dela debaixo do colchão, e debaixo do travesseiro, ela guardava um revólver. A hora que ela vê o homem que está mexendo nas gavetas, mexe em todo lugar, pensando em colher alguma coisa, ela não tem dúvida. Ela se levanta, pega o revólver, mira para poder dar um tiro certeiro. Só que teve um relâmpago. Na hora do relâmpago, ela reconhece o filho. E o filho, e esse homem gritava, não me mate, megera. A hora que ela vê o filho, ela deixa cair a arma. Ele pula em cima dela, tira-lhe o revólver e começa a sufocar. Aperta, aperta. A hora que ele viu que ela já estava desgovernada, ainda não tinha morrido de todo, ele abandona no chão e acende a luz. Ele acende a luz, não olha nem no rosto da mulher, mas ele vê que a mão esquerda dela estava fechada. E ele vai e abre a mão dela. Ela guardava, de 10 anos atrás, uma fotografia de Pedro, era a fotografia do filho. Ele reconhece a sua fotografia. Então ele olha para ela e diz, mãe, minha mãe, minha mãe. Ela conta para a gente, enquanto mães, que naquele horror, ela tinha vontade de dizer, meu filho, quanto eu te amo. Se eu pudesse, meu filho, nesse instante, eu ainda queria passar a mão nos seus cabelos e te dizer, vamos viver juntos, meu filho. Eu estou tão só. Mas a língua já não obedecia e o filho, então, vê que a mãe expirara. E ela diz em espírito, sou uma mãe que naquele momento fui recolhida no mundo espiritual. Lá eles cuidaram de mim. Mas a minha responsabilidade, a minha falta de responsabilidade com aquele a quem Deus me enviou, é tamanha que eu oro, eu peço para que Deus tenha misericórdia, me deixe renascer e que eu possa ter o meu filho de volta. E ela diz, mães da terra, eduquem os seus filhos e não passem pelo desgosto que eu estou passando. É muito, muito, muito triste, muito pesado. Ela perde o marido, perde o filho e perde a própria vida por causa do amor excessivo. Nós temos que amar, mas nós temos que educar. Reconhecer nos filhos os erros. Eu, como sou uma mãe às avessas, não sou uma mãe comum, normal. Muita gente que fala assim, nós temos que perdoar os nossos filhos. Sim, perdoar, mas ensinar. Por que nós estamos perdoando
dar o caminho e mostrar que ele errou. Nós não podemos passar a mão na cabeça e dizer que ele está certo. Não pode. Isso não é educar. Não é educar. Então, vamos tomar cuidado, pais. Nós precisamos de tomar muito cuidado. Ainda o Stephen Kennedy, e ele fez um trabalho, e ele diz que o tempo dedicado à família nos últimos 50 anos, né, tem caído muito. E ele diz assim, verificar o número de famílias divorciadas. Nem vou falar de divórcio, porque é tão corriqueiro. Hoje é só ficar, né? Não tem responsabilidade. Cria o filho, se o pai e a mãe não cuidam, a justiça manda o avô cuidar, porque senão o avô vai preso. Logo, as pessoas não têm responsabilidade. Ele não tocou nesse assunto. Eu que fico preocupada. Eu leio de vez em quando alguma coisa e fico preocupada. Previsão. Hoje, 40% das famílias, segundo ele, segundo as pesquisas que eles fizeram, irá se divorciar. O tempo para os filhos de pais separados vai cair 80%. Almoços e jantares juntos, aos domingos, e olhe lá. Aí ele diz, as esposas, depois do divórcio, normalmente ficam com os filhos. Menos tempo para tudo, incluindo os filhos, porque aquelas que nunca trabalharam, vão começar a trabalhar, e aquelas que trabalharam vão trabalhar o triplo, porque já trabalham o dobro. Já tem um emprego lá fora, um emprego dentro de casa, agora vai arrumar um terceiro, vamos ver se sobra alguma hora para dormir. E quando, diz ele, chama o filho, é para brigar com os filhos, porque eles não ajudam nos afazeres da casa. Então, é essa relação que está acontecendo, segundo ele. Nós não estamos falando, não é a doutrina espírita, não, é gente que está enxergando lá fora. Uma pesquisa de uma empresa de fast food, disse que hoje, 1/3 das famílias americanas jantam juntas sistematicamente. Férias juntos, queda de 28% nos últimos 20 anos. Ele fala que a TV no quarto, a internet, eu sou atrasada, mas esses menininhos que com tablet, com outras coisas que eu nem sei o nome, com 2, 3 anos, o pai já coloca na mão. Você está conversando. Outro dia eu estava no centro, eu vi um pai e uma mãe, um sentado de cada lado e o menininho no meio. E o menininho tuitando. E os pais quietos. Difícil, muito difícil. Então ele diz que esse tipo de coisa, música pop nos Estados Unidos, reduziram em mais de 70% as conversas familiares nos últimos 50 anos. Ele escreveu esse artigo em 2012, é relativamente recente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Os parentes, meus irmãos, são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação, do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Então, nós temos que ser, no nosso lar, o que nós somos aqui na Casa Espírita, o que nós somos no nosso trabalho. Vamos tirar as máscaras, nós não precisamos disso. Nós temos que nos tratar bem em todos os lugares, termos pessoas em evolução, que aceitou realmente as mudanças que o Cristo nos propõe. Somente, olha como o verbo que ele usa, o verbo adestrar. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade no lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. A caminho de Jesus, será útil abandonar, olha o que nós temos dentro do lar, a maledicência, porque normalmente a reunião familiar é para um falar do outro. Então, Emmanuel nos convida a abandonar a maledicência, as incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Só assim poderemos participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Eu poderia terminar agora, mas eu só vou falar uma coisa para vocês. Nós aqui na Casa Espírita estudamos muito.
E nas reuniões mediúnicas, nós temos um estudo após a reunião, e nós estudamos a coleção André Luiz. E este livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, nós falamos de família. Emmanuel nos dá uma lição, nós terminamos na segunda-feira. Ele diz o seguinte: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aliás, André Luiz, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho honrado, o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida. Olha que coisa mais linda. Nós, na nossa casa, nós materializamos os nossos filhos. Nós damos vida material aos nossos filhos. Então, nós materializamos e nós devemos também dar o amor verdadeiro, a educação, para que a gente saia daqui muito melhor do que quando entramos. Para que nós não soframos mais do que nós já sofremos com a família que temos. Porque família, meus irmãos, só muda de endereço. Os problemas são os mesmos. Então vamos vencer as nossas imperfeições, como pais, como trabalhadores lá fora e como filhos que somos. Que a paz de Jesus seja com todos.